Boa tarde a todos, seja bem-vindo a mais uma live da Fitness Brasil. Meu nome é Paulo Amaral e hoje a entrevistada, vai ser a Bia Bicalho, que daqui a pouquinho já vamos convidá-la. Para alguns aqui já é uma profissional muito reconhecida, que já teve uma live anterior com ela, que teve muito sucesso. Só aguardar a presença dela, eu já passo mais detalhes. Bia. Só aguardar rapidinho. Olá, tudo bem, Bia? Como vai contigo? Olá, Paulo. Boa tarde. Prazer estar Boa aqui. Muito tarde. obrigada. Muito ótimo. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Ótimo, perfeito. Bom, só para fazer uma apresentação rápida sua, eu sei que o seu currículo é bastante extenso, profissional bem renomado no mercado. Atualmente você está em BH, é isso? Isso, diretamente de BH para São Paulo. De BH, isso. Profissional de educação física, docente da Universidade Salgado de Oliveira de BH, docente e coordenadora do Centro Universitário Estácio, mestre em Educação e Diabetes pela Santa Casa de BH e também profissional do ambulatório de diabetes da Santa Casa e também faz parte do membro do Comitê de Ética, uma responsabilidade muito grande, né? Fazer a aprovação dos projetos de Exatamente, do submissão, CREF, né, de Belo do Horizonte, de CREF, Minas Gerais, exatamente, é. do CREF de Minas. Então, assim, é um prazer ter a sua presença. Como a gente falou anteriormente, vão ter outros projetos que eu vou contar muito, vou precisar muito do seu trabalho. E hoje a ideia é a gente dar uma continuidade de um trabalho maravilhoso que fez com a Lu, minha amiga, e que agora nós vamos falar sobre diabetes, obesidade, essa é a temática, sobre exercício físico como tratamento. Só antes da gente começar, Bia, passar algumas informações aqui rapidinho para quem está assistindo, que muito em breve vão ter algumas estratégias, principalmente das lives, que elas vão estar em outros canais, principalmente o canal do YouTube. Né? O que, que nós estamos prezando? Principalmente pela qualidade da imagem, do áudio, recursos, porque às vezes os profissionais eles querem passar um slide, quer passar um site, alguma informação, então na hora vai ter essa possibilidade. De antemão já estou fazendo aqui um terceiro convite, tá, Bia? Para a gente Opa. utilizar essa nova ferramenta, que vai ser um streaming pelo YouTube, pelo Facebook, todos os canais que vai ser feito pela Fitness Brasil. Então aqui já estou Sensacional. avisando. E uma segunda informação é com relação também à durabilidade das lives. Nós sabemos o quanto é importante as lives, assim, o conteúdo inteiro, né, de 1 hora, mas a gente vai prezar por aproximadamente uns 30, 45 minutos, vai depender muito de como nós vamos fazer por aqui o bate-papo. Bom, como eu falei aqui, é um bate-papo, a ideia não é uma aula, a gente sabe que diversas pessoas estão com dúvidas com relação à pandemia, de o que eu vou fazer, de exercício. Cada vez mais as pessoas estão ficando obesas, já era um estudo, né? Já se falava muito disso, né, Bia? Muito, muito. Até eu tenho dúvida, né? Quem não vai ter? Sim, sim, a gente fica buscando cada vez mais na literatura, mas para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco da questão da pandemia, isso que não tem como a gente não falar disso, mas eu sempre falo, vamos tentar identificar os problemas e como dar uma solução. Então, na sua concepção, o que você tem a dizer sobre essa relação ou a correlação da pandemia com a obesidade? Pois é, boa tarde, Paula. Boa tarde. Você já falou tanto, agora eu vou roubar mais 2 minutos de introdução. Claro, Né? Primeiro, eu queria te falar que é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Um grande abraço para o nosso presidente da Fitness Brasil, Valdir Soares. Né? E é uma honra mesmo poder estar aqui dividindo um pouquinho do conhecimento com tantas pessoas. Né? Tenho que dar um beijo enorme nos meus alunos da Universo, os meus alunos da Estácio, essa turma nova, essa geração nova, né, de profissionais de educação física que vem aí para o mercado,
Então é muito bacana que eu ministro aula no 8º período. A gente conversa muito sobre o mercado, sobre, né, esse momento especialmente, né, que essa turma, imagina, uma turma que está graduando agora, que Sim, mercado é esse que essa turma vai chegar, né, que vai absorver, como que eles vão ser absorvidos pelo mercado? Porque antes se falava que o mercado do fitness, né, da ginástica de academia, era o mercado que mais absorvia esses profissionais. Né? E exato. agora eles estão numa situação completamente atípica. Né? É uma grande preocupação mesmo. Então, um beijo para todos os alunos, para todos os amigos. Né? A gente tem tantos seguidores e é tão bacana porque um comenta com o outro e conta para a vizinha que vai ter, e a vizinha tem um parente diabético, ou tem um parente obeso, ou precisa de uma orientação melhor. Né? Essa parte da educação ela é muito importante na vida das pessoas. Né? E a educação está exatamente relacionado a distribuir conhecimento, dividir o conhecimento. Né? Quando a gente fala sobre pandemia, podemos falar agora de uma nova pandemia, né? Que vem surgindo, que é a pandemia, né, do isolamento da pessoa em casa e a consequência disso. Hoje de manhã ainda estava estudando e alguns estudos falando sobre os efeitos da inatividade física. Dois amigos postaram no Instagram, né, dois Sim, amigos que estudam muito, profissionais de educação física, postaram no Instagram sobre os efeitos da inatividade física nesse período, né, de 1 a 4 semanas, o quanto já interferem na saúde cardiovascular. E falando sobre a pandemia da obesidade, né, a obesidade, independente desse isolamento, na vida normal que a gente já tinha, já era considerada uma pandemia, né, uma epidemia, digamos assim. Imagina nesse sim, momento. Né? Então, Paulo, eu falo assim que nós somos suspeitos porque a nossa linha de amizades, o nosso círculo de network, de profissionais, são muitos da área da educação física. Então, realmente a gente conhece pessoas que estão se exercitando. Mas a maioria das pessoas, quando você para pensar, realmente elas não estão se exercitando. Né? Elas não aderiram a um programa de atividades virtual. Eu acredito que aquelas pessoas que já tinham o hábito de fazer uma atividade de exercício, né, no dia a dia, essa sim vai separar em 1 hora, 30 minutos, mas muitas das pessoas não estão conseguindo. É difícil você se adequar a um programa de treinamento virtual ou ligar um computador e seguir um programa de exercícios remoto. Né? sim. Então, eu acho que o índice de obesidade ele vai surpreender negativamente aí nesse futuro próximo, né? E é um cuidado que a gente tem que ter. Eu falo que o mercado para o profissional de educação física, né, vai se abrir. Então, nós temos que começar a perceber, serão novos mercados. Né? Eu falo com os alunos, gente, se vocês foram desligados porque eram estagiários, se vocês estão perdidos sobre o que fazer, porque já achava que fosse sair de uma graduação, já vou trabalhar na musculação, já vou dar aula disso ou daquilo, e de repente não vai. Então, o que fazer para tirar o coelho da caixa, né, da cartola, né, esse novo coelho que nós vamos ter que tirar da cartola? E vem Sim. daí. Eu acho que vem dessa área muito abrangente que são os grupos especiais. O indivíduo hipertenso, diabético, obeso, que tem uma doença cardiovascular ou qualquer outro comprometimento, hipertenso. E aí vai ser um grande nicho, né, do mercado que vai ser uma novidade. O profissional vai ter que buscar, né, sair, reinventar. Né? É uma coisa que é interessante é que, assim, uma das áreas que eu atuo, eu falo muito de empreendedorismo, né? De comportamento, mudanças de crenças, e existia a crença, ou por parte de alguns profissionais, ainda existe essa crença de que eu tenho que ir para o estágio, para uma sala de musculação, ou para o treinamento coletivo, ou para ser um personal trainer, e que isso dependia de uma academia, que dependia de um clube, e que não tem uma visão, né, como um empreendedor, como que eu pudesse atuar de uma forma online. Existe também aquelas bandeiras, né, de que pessoas que só treinam musculação, só treinam crossfit, só treinam aquática,
e aí perceberam que não existe essa possibilidade, pelo menos agora na quarentena, né, de fazer isso. Então, não sei se você concorda, essa mudança de crença, de olhar para o problema que nós temos, eu sempre falo isso, eu repito, e ver uma solução. Não ficar olhando e falar, qual foi a causa? O que você acha, Bi? O problema a gente já tem. O problema Sim, já está aí. Não adianta. Isso a gente não vai mudar. Né? Como descobrir uma nova forma de resolver o problema? Esse é o grande segredo, né, Paulo? Como sim, resolver o problema? Como nós vamos fazer? Tem que pensar, tem que gastar neurônio, tem que queimar neurônio. Então você pode começar pensando assim, primeiro conhecendo um pouco mais a fundo do problema. E dá trabalho estudar, sim, pesquisar, ler artigo, né? A gente tem aí a maioria dos profissionais de educação física, eu vejo assim, dos nossos alunos não tem o domínio de uma língua estrangeira, então tudo dá trabalho, mas tem que buscar, sabe? Todo mundo fala que sucesso na vida vem depois de trabalho, e é isso mesmo, muita dedicação, é noite sem dormir, dedicação. E aí nós temos que pensar como que eu vou conhecer um pouco mais sobre obesidade, né? Que tipo de exercício prescrever? Esse final de semana nós tivemos aí um curso, né, no sábado à tarde, que foi aberto para todos os profissionais da educação física sobre exatamente prescrição de exercícios pós-pandemia, até organizado pelo Dudu Neto, né, diretor técnico da Bodytech, mas ele fez isso aberto, eles tinham lá presente sim. 600, 800. Eu falei assim, gente, tinham que ter 8.000 pessoas nesse curso, sabe? Um curso sábado à tarde. E aí eu fico perguntando, tinham 800, nossa, que ótimo, só? Cadê os outros 10.000 que não estavam lá? Porque certamente a prescrição de exercícios pós-pandemia vai ser diferente. Né? E Sim. eles trataram muito bem o indivíduo sintomático que teve, que não teve, o assintomático, o provável que não sabe, e assim como os indivíduos dos grupos especiais. O indivíduo com diabetes é a mesma coisa, só que para piorar, ele já tem uma restrição, ele já tem um histórico regresso aí. Então, mais ainda, mais conhecimento e mais cuidado exatamente para a prescrição de exercícios para esses indivíduos. E você pega idoso, que é um outro grupo especial. Né? Então, o idoso, a princípio, por lei, ele não vai estar autorizado a retornar para a academia. Foi uma grande mudança de paradigma levar o idoso para a academia. Porque a academia, lá na década Sim. de 80, 90, era academia, era um ambiente para as pessoas já bonitas, já interessantes, já prontas, né? Era mais social do que o próprio exercício. E aí mudamos o paradigma, conseguimos levar o idoso para a academia, conseguimos levar a criança para a academia, a gestante, o obeso, tantos grupos, tantos nichos, né, do grupo especial, e agora vem assim o idoso. E aí você pega, você como personal, pega aquele aluno seu idoso, você fala assim, nossa, e agora? Exatamente, e agora? O que você vai fazer? Sacode a cabeça, sacode o neurônio. Né? Qual é a postura que você vai ter com o seu aluno? Né? Quais são os cuidados? Porque o idoso continua sendo um grupo de risco. Né? O risco de contágio não passou, muito pelo contrário. Nós estamos numa curva aí, para não dizer, né, ascendente. E o que você vai fazer com o seu aluno idoso? Ah, nada. Nada? Sabe? O Ele que profissional mais de precisa, educação né? física, Paulo, ele precisa entender que mudou, o comportamento mudou. Precisa de ter uma mudança de paradigma. E ele vai ter que se reinventar. Ele precisa de mudar o paradigma da vida dele, da vida profissional dele. O que ele vai fazer, que atitude que ele vai tomar. Então, claro, ele não pode atender um idoso de 7 às 8, depois o mesmo de 8 às 9, sabe? Ele tem que ter um intervalo, tem que falar, oh, troquei minha roupa, tomei um banho, preciso de meia hora de intervalo, estou higienizado, não vou dar aula seguida, ou não vou dar aula direto anterior, porque o risco existe. Sim. Então, eu acho que essa preocupação profissional de educação física tem que tomar, sabe, no dia a dia dele. O que é legal que você falou que dá trabalho estudar, dá trabalho você se reinventar. Talvez seja esse um dos motivos porque as pessoas querem o mais fácil. Há uma crença de qualquer um é personal, não precisa estudar.
Basta apenas ter o shape, né? E além disso, para que fazer avaliação física? Por que eu tenho que fazer uma avaliação física, sendo que ninguém faz? Eu acho que eu queria aproveitar do seu conhecimento, Bia, para falar, que eu sei que você fala muito bem disso, do quanto é importante as pessoas entenderem da questão do diagnóstico de uma boa anamnese. Paulo, como que você vai mensurar um trabalho, ou elaborar um trabalho, ou estruturar um trabalho sem dados? Como você vai gerenciar uma empresa sem números? Né? O currículo nacional das instituições precisa de mudar isso, porque nós, da educação física, a gente não está acostumado a lidar com números. Só que a gente não consegue trabalhar sem saber lidar com números. Não é só gerencial, é principalmente na hora de uma avaliação física. Como que você vai mensurar o trabalho, o treinamento para aquele aluno seu? Como que você vai mensurar resultados? É impossível de você me falar que você tem um aluno de personal se você não mensura aquele aluno quando ele chega, se ele é sedentário, se ele já é fisicamente ativo. Ao longo do treinamento, como é que você vai mostrar o resultado do seu trabalho? Como é que você vai convencer o seu aluno que ele está tendo um resultado? Achismo, esquece, achismo não existe. Né? Não existe em nenhum lugar do mercado o achismo. Então, uma anamnese é o primeiro passo. Você conheceu aquele indivíduo, ele quer treinar com você por qualquer característica, ou porque a vizinha treina, ou porque seu amigo, ou porque qualquer ouvir falar bem de você. O primeiro passo, né, é aquela entrevista, e o segundo é uma anamnese. O profissional, se ele vai dar aula no condomínio, se ele vai dar aula em casa, na academia, onde for, ele precisa de saber dados, números, né, um histórico pregresso, se tem alguma comorbidade, se tem alguma lesão, já teve alguma lesão, se nunca fez nada. Né? E se ele tem alguma necessidade especial em relação a critérios como doenças crônicas não transmissíveis, obeso, hipertenso, tem que ter o contato do médico, tem que ligar para o médico, tem uma nutricionista, que bacana, deixa eu bater um papo com a sua nutricionista. Tem que ter por trás disso uma equipe multidisciplinar. O profissional, ele não pode trabalhar sozinho. Ele não vai conseguir trabalhar, ele vai E as conseguir trabalhar pessoas acham, né? E elas ele acham vai que, que conseguir conseguem. trabalhar 6 meses, um ano, ele vai conseguir, claro que vai. Mas ele vai ter uma vida curta profissional. Ele não vai conseguir estender essa vida profissional dele. Então, ele tem que ter aquele network, aquela rede de relacionamentos da área da saúde. O fisioterapeuta, o médico, né? Se é o endocrinologista, tem que saber ler um básico de exames clínicos, né? E ligar para o médico, olha, não sei, você pode me explicar? Ou buscar saber, a gente tem que buscar conhecimento. E não tem que ter vergonha, que a maioria das pessoas fala assim, ai, vergonha disso, tal, pererê. Paulo, quando eu comecei a fazer meu mestrado em diabetes, era só eu da educação física na minha sala. Mentira, era eu e uma amiga minha, a Débora Jubilina, éramos nós duas, no meio de uma sala de 20 pessoas. E às vezes eu olhava e falava assim, nossa, né? Tem que perguntar. Como que você vai crescer se você não perguntar? Né? Você pode me perguntar várias coisas que eu vou falar assim, não sei, Paulo. Tem muito aluno que me pergunta coisa em sala de aula, eu falo, não sei. Tem que buscar informação, não sei mesmo. Né? E assim nós vamos crescendo. Esse é o grande segredo, né? De trocar informação, conhecimento e buscar o que o mercado está precisando. E aí nós temos que pensar agora nesse mercado de grupos especiais. Eu sempre tenho uma analogia, porque eu sou formado em outras áreas, e administração, de que você não consegue fazer nenhum tipo de trabalho isolado, que vai faltar algo. Hoje a prescrição de treinamento é muito focada nas diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva. As pessoas acham que é tudo 3 séries de 10, acham que fazem treino personalizado, então o mesmo treino é igual para XYZ pessoas. E como você bem falou, grupos especiais é algo que a pessoa, todo profissional tem que saber. E infelizmente, não sei se você concorda, Bia, ainda há essa crença de que, não, peraí, eu tenho que procurar um personal que é especialista em grupos especiais, sendo que todas as pessoas deveriam saber fazer uma boa anamnese,
deveriam entender de gente, entender de todos os aspectos. A mesma coisa você vai no médico, imagina você ser tratado apenas por um clínico geral que só sabe prescrever uma receita. Será que é importante ele ter uma visão mais integrada? E até pegando esse gancho, quando a gente fala de exercícios físicos, né, do quanto é importante você prescrever exercícios físicos, isso já é bem discutido na literatura, mas a ideia de que ele é uma forma, ele é um tipo de atividade, um tratamento que é não medicamentoso, o quanto é importante isso, tem vários estudos que tentam provar isso, né, em vez da pessoa tomar algum tipo de medicamento, o quanto é importante ela fazer atividade física. Fala um pouquinho sobre esses aspectos, o que você acha que as pessoas aqui, até várias pessoas estão colocando alguns comentários, assim, aproveita, façam comentários, vamos tentar na medida do possível responder, né, que é um tema que... É tão Mas fala um pouquinho interessante dessa isso. história. Isso que você falou, Paulo, assim, todas as pessoas no mundo sabem o que precisam fazer para ter melhor saúde. Sim, Cuidar ter uma alimentação mais saudável, fazer exercício, dormir bem, controlar direito. Todo mundo sabe isso. Essas regras básicas, né, elas são assim, decoradas por todas as pessoas no mundo. Mas aí você tem que começar a entender assim, por quê? Por que que você vai ter uma alimentação mais saudável? O que que vai diferir de você comer um biscoito recheado de uma maçã? O que que vai diferir de você tomar um suco natural, uma limonada, do que um refrigerante? Então, aí você começa a entender, né, por que que você precisa fazer exercício. Então, por exemplo, as pessoas que são obesas, elas vão ter mais dificuldade de mobilidade, exatamente pelo excesso de peso. Né? Então, mais dificuldade de levantar e sentar, mais dificuldade de pegar uma coisa no chão. Quando você fala de obesidade mórbida, mais ainda. E aí vem esse grande nicho que é o mercado do treinamento funcional, que vai treinar o quê? Funções básicas do dia a dia. Então, o sim. treinamento funcional pode ser uma excelente proposta para o indivíduo obeso mórbido, exatamente treinar funções do dia a dia, treinar mobilidade, treinar o movimento amplo do corpo. Eu estava falando sobre isso numa aula essa semana, né? A importância de se treinar a mobilidade. O que é mobilidade articular? Os movimentos amplos, os movimentos de pôr a mão no chão, levantar, buscar, levantar, sentar, ir, deslocamento, subir uma escada, descer. Então, por que não associar o treinamento funcional a esse grupo de indivíduos? Né? Quando você fala de, por exemplo, hipertensos, diabéticos, né? Qual é a maior característica de cada uma dessas comorbidades para você associar um programa de treinamento para esses indivíduos especialmente? Né? Quando a gente fala de diabetes, então, por exemplo, você pode ter aí, numa grande maioria, o diabético tipo 1, o diabético tipo 2, né? O diabético tipo 2, certamente, ele vai tendenciosamente ser também ter um sobrepeso ou uma obesidade, ou associado a isso uma hipertensão. Quais são as características principais? Então, nós temos que saber exatamente o porquê. Porque só falar que exercício faz bem, todo mundo já sabe. Mas por quê? Qual que é a interferência nisso? Né? O indivíduo que tem diabetes tipo 1 já é uma outra história. Quais são os cuidados, né, para você prescrever um treino para esse aluno seu que tem diabetes tipo 1? E muitas vezes, em uma avaliação física generalizada assim na academia, ele pode até ocultar, ele tem vergonha de falar algumas coisas, sabe? Sim. Então o aluno vai ocultar essa informação, e é uma informação muito importante. E aí você tem que pensar nessas características, como que você vai se aproximar do seu aluno para você prescrever um treino ideal para ele, para você mostrar que você sabe que você está junto com ele. É muito difícil, né? Eu vi um vídeo essa semana de um amigo meu que ele postou até no Instagram, o Johnny, né, de uma aluna obesa fazendo uma aula, e o professor chegou para ela: olha, vamos junto, sabe? Não vou deixar você desistir. E é isso, a pessoa cria laço, né? Cria confiança, cria respeito, cria o link, né? Quando você cria o link com aquele aluno, né, você demonstra não só o oba-oba, porque de oba-oba o mundo está cheio, né? Então você precisa ir um pouco mais além do que isso.
Então, acho que um dos grandes segredos é exatamente como, né? Você precisa. Eu falo, Paulo, que McDonald's, você saber fazer de tudo um pouco é a base, né? Mas você tem que se especializar. Você hoje tem que ser generalista, você tem que saber de tudo um pouco. Não adianta mais o profissional que só dá aula de ciclismo indoor. Ah, preciso de uma aula de alongamento meia hora. Ah, não. Só dá aula de ciclismo indoor. Esse profissional não existe, não tem espaço para ele mais no mercado. Esquece. Sim. Então, ele tem que ter um conhecimento generalizado, ele tem que saber de tudo um pouco e ser especialista em alguma coisa e saber que, olha, o melhor em treinamento para gestante é fulano, o melhor em ciclismo indoor é o ciclano. Então, isso a gente precisa de ter, sabe, essa buscar ser o melhor em alguma coisa para você se sobressair no mercado. E é difícil, tem que fazer um curso aqui, outro ali, tem que ter título, tem que ter uma MBA, uma pós-graduação, um mestrado, trabalhar com pesquisa é muito interessante. Então, Sim. a gente precisa de se esforçar muito, porque tem muito. Paulo, quando eu formei, há 25 anos, né, a minha turma na Universidade Federal aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, eram 25 pessoas graduando. Só existia a Universidade Federal, não existia outra. Gente, o mercado hoje formam 500 por semestre. E aí? Você vai trabalhar com o quê? Você vai se Muita gente. diferenciar nesse mercado como? Né? Então, Eu o tenho profissional. dados que falam que é mais de 6 mil profissionais no Brasil Ah, deve por ser. ano. Por ano, uma média, só para você ter ideia. Certamente, Paulo, esse número, porque só em Belo Horizonte hoje nós temos aqui na região, nas proximidades também, nós temos mais ou menos 10 universidades, centros universitários, faculdades universitárias, enfim. Imagina, cada um formando 100 por ano, já são 1.000 só aqui em Minas Gerais. Então, é muita coisa. Então, o profissional precisa criar um diferencial. E eu volto a falar mais uma vez que grupos especiais é uma deixa, é um nicho de mercado que vai ser um grande nicho de mercado para o profissional trabalhar e ter uma ação profissional de sucesso no mercado. Daí a importância dele ter uma mudança de comportamento, pensar diferente e, consequentemente, sair da caixinha, sair da zona de conforto. É Então, se a gente for, difícil. é muito difícil porque eu volto a falar das crenças, de que as pessoas entram na universidade já querendo ser um profissional. Eu não sei se você percebe isso, a pessoa se forma achando que sabe mais do que o universo. Ele forma já cobrando o mesmo preço daquele super profissional que está no mercado há 10 anos. Isso, isso. Não, Não faz uma análise de mercado, não vê os diferenciais, não tenta tem que, buscar o que os outros não fazem. tem que ter o calo, né, para poder crescer, né, no mercado. A Que dicas que você pode experiência. dar para essas pessoas que querem sair? Fala assim, tudo bem, vocês estão falando tanta coisa, mas vamos tentar fazer um passo a passo aqui, até porque, ó, já foi 30 minutos, Bia. Você vê como o tema é bom? Já tem que acabar? Teori... Não, ainda não. Vamos estender um pouco, porque o papo tá bom. Combinado. Mas, enfim, vamos tentar fazer um passo a passo para quem está assistindo e para quem vai ver a live daqui a pouco no Fitness Brasil Player do YouTube. Como que eu faço para sair da zona de conforto? Principalmente com foco dessa nova crença, né, de ir para grupos especiais. Pois é, qual a dedicação? Aonde você quer chegar? Né? Você tem que fazer um fluxograma da sua vida profissional. O que você deseja? Você quer chegar aonde? Qual a sua ambição? Porque tem pessoas que não têm ambição, Paulo. Tem pessoas que falam assim: não, formei assim, tá bom. Vou dar aula naquela academia aqui da esquina do meu bairro, tá bom. Ok. Para essa pessoa que não tem ambição, quer ser isso na sua vida? É isso que você quer? Vai ser. Mas para a pessoa que tem ambição, né, aonde você quer chegar? Qual o segredo da sua ambição? O que você vai fazer? Qual o seu diferencial? Escreve, põe no papel, né? E batalha. Uma coisa de cada vez, tem que pensar pequeno. Não adianta eu falar assim, eu quero viajar o mundo. Vou começar por onde? Pelo mundo. Não. Escreve aonde que você vai começar. Qual cidade primeiro, qual a segunda. E a gente vai galgando os degraus, né, da sua ambição, de onde você deseja chegar.
Então, você quer trabalhar com grupos especiais? Qual o seu conhecimento sobre isso? Aonde você consegue buscar mais conhecimento? Quem são os profissionais no Brasil que se destacam nessa área de atuação? Quem são os profissionais que eu tenho próximo, que eu consigo chegar perto? Quem são os contatos? Olha, Paula, eu fiquei tão feliz da última live que a gente fez aqui na Fitness Brasil. Eu tive tantos contatos no meu Instagram de pessoas Pô, que buscando legal. ajuda e fazendo algumas perguntas que a gente não consegue mesmo responder, porque é interessante, as perguntas são muito interessantes, mas ou nós vamos parar e ficar lendo e respondendo, São ou nós específicas, vamos né? conversar um pouco sobre isso. Até já falo, pessoal, meu Instagram é Bia Bicalho, quem quiser pode me chamar, que eu respondo a todo mundo, talvez não no mesmo dia, na mesma hora, mas eu respondo a todo mundo. E é tão interessante que eu comecei a criar até um grupo de diabetes, né? Então eu começo a criar um grupo e falo assim: olha, pessoal, vou jogando informações para vocês, que na maioria são profissionais que estão um pouco sem rumo, um pouco perdidos. E aí você começa a ter uma mentora, uma pessoa que vai te dando um norte. Isso é muito Sim, importante, você criar profissionalmente uma pessoa que vira o seu mentor. Eu tenho vários mentores, né? E eu quero passar isso para os meus alunos, para as pessoas que me procuram, né? O que eu puder auxiliar. Eu conheço profissionais que falam assim: ah, não, não vou mandar aula tal, não vou mandar não sei o quê. Pessoal, o conhecimento é para ser disseminado. Hoje o conhecimento é daqui a um mês já passou, vem coisa nova. Então a gente precisa de distribuir esse conhecimento e criar novos laços, né? A gente tem que abrir a perspectiva, tira a viseira, porque muitas pessoas têm viseira. Ou muitas pessoas se acham tanto que elas acham que sozinhas são suficientes. E não existe isso. Pessoal, o sucesso de uma equipe é de todo mundo. Eu dou o exemplo, né, do Bernardinho do vôlei. Não adianta ele ser o melhor técnico da vida, ele tinha ali a melhor equipe. E a melhor equipe era o melhor levantador, o melhor líbero, o melhor ataque, o melhor bloqueio, todos melhores. Né? E o o Bia, você, sucesso, pode falar. desculpa até interromper, mas você me fez lembrar quando eu fui fazer a defesa do meu mestrado em Ciências do Envelhecimento. Eu lembro as palavras da professora Miranda da São Judas, aqui em São Paulo, que ela falou assim, ó, presta atenção no que eu vou falar. Você está dominando uma gota. Nunca você vai dominar o oceano. É uma gota. Então, hoje em dia, as pessoas que têm título de doutorado, mestrado, tem pós-graduação, que seja, acham que dominam o universo de uma tal forma e que não absorvem informações ou críticas de outras linhas de pensamento porque acham que são intocáveis. E eu Se percebi acham, que né? se acham, então eu percebi que quanto mais eu estudo, eu sou a pessoa que quando eu era tolo, eu achava que dominava tudo. A partir do momento que você começa a ter consciência das informações, que você primeiro tem que entender que não sabe. Então acho que o desafio é esse, né? Eu quero entender de grupos especiais. Reconheça que você não sabe. Reconheça que você tem que estudar. Porque tem gente que lê um artigo já acha que é especialista em grupos especiais. Até um tema para a gente falar das diretrizes. Né? Tem gente que se prende tanto a uma diretriz ou uma única instituição e acha que já sou personal trainer, já sou especialista em grupos especiais. E não é assim, é uma carreira. Então, acredito que você tem anos de experiência e cada dia que algum aluno faz uma pergunta, você está aprendendo algo novo. E não adianta a gente achar que só tem uma diretriz. Você tem que olhar as diretrizes da SBT, da American Heart Association, da American Diabetes Association, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, da Sociedade da ABESO. Você vai procurar todas as diretrizes. Claro que elas têm ponto em comum. O conceito, gente, o conceito é um mesmo. Né? Conceito não muda, mas as formas, os trabalhos, os treinamentos, algumas características podem ter variações que são muito interessantes. Então, você vê hoje o treinamento do HIIT, a importância do treinamento do HIIT, mas não deixando de lado o treinamento aeróbio, treinamento neuromuscular. E muito tem se falado, Paulo, de uma forma de treinamento que é o de mobilidade articular e flexibilidade, que tem sido passado como se fosse
o coadjuvante. Parece que treinar musculação é mais importante. Será? Será? Eu acho que são treinamentos associados. Não tem como. Olha, eu Integrado, estava né? dando aula essa semana e eu falei que uma das coisas mais importantes do que a carga, repetição e número de qualquer coisa é a postura do seu aluno naquele equipamento. Então, quando você ajusta o seu aluno, você olha o pé dele. Será que ele está pisando direito? Será que o calcanhar está no chão? Ah, tem problema se ele está com o calcanhar ou com a meia ponta? Tem. Interfere no movimento. Né? Será que o quadril está retrovertido? Se está com protusão de ombros? Então, quando você ajusta aquele aluno seu no equipamento, o aluno já fala assim, nossa, não importa a carga, se é uma placa ou 200 placas, o aluno já fala assim, aquele professor me corrigiu inteira. Ele não está nem aí para a carga que ele está utilizando. Né? Então, É isso é muito secundário, né? importante. É muito importante. Então, hoje em dia, mobilidade articular fala sobre movimentos globais e os profissionais estão esquecendo disso, sabe? Desse aquecimento, dessa preparação, dessa forma de trabalhar também um pouco da flexibilidade do alongamento. Exatamente ao longo da vida. O morro começa a descer com 30 anos. Imagina com 40, com 50, 60 e 80 anos. Nosso aluno vai viver muito ainda pela frente. Com certeza. Ô, Bia, para a próxima pergunta, eu vou aproveitar aqui uma pergunta da Eliana Campos, que eu já ia fazer mais ou menos relacionado a exercício, obesidade, mas eu acho que o que ela está abordando aqui é bem interessante. Ela fala que está com 30 quilos acima do peso corpóreo dela, e que ela tem osteoporose, e que ela fazia hidroterapia, só que agora as atividades foram suspensas, e que ela não sabe o que vai fazer. Então vamos imaginar essas. Eu falo que são duas linhas, né? Se você concorda. Uma que é a parte comportamental. Eu sempre. Uma primeira eu já vou até me permitir a falar. Emagrece quem tá afim. Quem quer. Como assim, Paulo? Emagrece quem quer. É que nem fumante. Quem para de fumar? Quem quer parar de fumar? O indivíduo. Tô Não sendo adianta bem direto. eu querer. Não adianta você falar, para de fumar que faz mal. Ela sabe que faz mal, mas porque tem prazer em fumar. Tem pessoas que comem porque aquela comida ela te dá um desejo, uma vontade que é muito melhor do que fazer exercício. Enfim, então já começa pela parte comportamental. Mas se a gente for falar pelo outro lado, da parte do exercício, como que ela poderia fazer esse perfil de cliente, de pessoa que tem osteoporose, osteopenia, e que ela precisa se exercitar. O que você acha, Bia? Show de bola. A gente vai ter aí várias situações, né? E aí, mais uma vez, eu falo que depende da condição, da liberação médica dessa pessoa para o exercício físico. Então, nós temos que ter uma relação. Qual é o nível de comprometimento que essa pessoa tem? Né? Então, ela está acima do peso, ela já tem um comprometimento, né? A piscina é ótimo, pessoal. A atividade na piscina, caminhar na piscina é perfeito, mas hoje ela não tem mais essa piscina. E aí, o que ela vai fazer? Então, nós temos que entender características específicas. A gente não pode falar de treinamento sem entender especificidade biológica, especificidade do treinamento, né? As características, né? As diretrizes do treinamento, que são as individualidade biológica, né, a individualidade da sobrecarga, os princípios do treinamento. Então, nós temos que entender, primeiro, não é uma receita de bolo. Eu não posso falar, Eliane, vamos fazer isso, aquilo, levanta e senta da cadeira, põe a mão no chão. Será que ela tem condições dessa mobilidade? Agora, os exercícios de mobilidade que envolvem grandes grupos musculares são muito próprios, muito interessantes. Eliane, me chama no Instagram que eu vou bater um papo com você para a gente entender a especificidade do seu caso. E aí, dentro de casa, pensar em desenvolver um programa de treino, um programa de aumento de movimento. Eu falo que muitas vezes não é nem um treinamento, um programa de exercícios, mas se ela aumentar a quantidade de movimento, será que ela consegue subir e descer a escada? Não. Sim. Então, assim, aquele fluxograma, né? Bia, consigo, para mim é tranquilo subir a escada. Então, nós vamos subir e descer a escada por 10 minutos, devagarzinho, e até o momento que você vai aperfeiçoando isso. Ou então, tem um degrau na sua casa,
Vamos brincar de subir e descer aquele degrau, põe uma música, né? 2 músicas são mais ou menos 8 minutos, 4 minutos cada música, sobe e desce daquele degrau. E aí você vai começar a aumentar a temperatura do corpo, você vai começar a mexer nos seus hormônios, ter aí uma série de respostas fisiológicas do exercício. Então, assim, essa receita de bolo é muito difícil falar em casos específicos, mas a pessoa, quando ela pensa em treinamento funcional para o indivíduo que está acima do peso, o que é o treinamento funcional? Ela consegue fazer outro dia, no congresso em Natal da Sociedade Brasileira de Diabetes, foi tão bacana, nós fizemos uma atividade sentado na cadeira. A pessoa colocou uma música, sentado na cadeira, então ela colocava, o que nós fizemos? Mexemos os braços, só, braço. Já é uma forma de aumentar a quantidade de... tem osteoporose, não precisa levantar, não precisa pular, não precisa caminhar, não precisa fazer Sim. nada. Né? Mexer as pernas, abre e fecha as pernas, extensão do joelho à frente e atrás, mexe os braços e tal. Faz isso durante 8 minutos, coloca 2 músicas bem motivantes. Música é um fator fundamental. Eu tenho um amigo que trabalha com música e eu indico para todo mundo, porque às vezes a pessoa não consegue selecionar música. E música é um fator estimulante. Né? Esse amigo meu, ele grava, ele faz produções para qualquer pessoa. Então, às vezes, o indivíduo está em casa, quer uma música, não sabe que música colocar. É tão bacana, pessoal, me chama lá no Instagram. Então, vamos mexer só com os braços, vamos mexer, não precisa levantar, sentado na cadeira. Então, tem, assim, muitas formas. E aí que eu falo que o profissional de educação física tem que se reinventar. Né? Qual o problema? Você já pensou 10 minutos sentado numa cadeira mexendo? Você vai transpirar, você vai subir sua frequência cardíaca, eu tenho certeza. Né? Então, já é uma forma de minimizar. É tão interessante, Paulo, que qualquer forma que você aumente o seu nível de atividade física já gera um resultado. Claro que Sim. fala assim, então eu vou emagrecer sentado numa cadeira, mexendo braço e perna. Não! Você já vai começar com outras propostas. O emagrecimento, ele acontece pela boca. Né? Tem gente que entra na academia e fala assim, eu vim para a academia para emagrecer. Eu falo, pode ir embora, a academia não é centro de emagrecimento. O exercício ele é coadjuvante, porque depois aquela pessoa chega em casa, come e não emagrece. E aí vai falar assim, depois que eu entrei para a academia, eu engordei. Claro. Então, a gente tem que pensar, mais uma vez, naquela equipe multidisciplinar. Né? Não adianta você gastar 1.000 calorias, chegar em casa e comer 1.500. Você vai entrar para a academia e vai falar, engordei. E vai engordar. Então, a gente tem que pensar que o exercício ele é coadjuvante num processo de emagrecimento. Ele não é a estrela do processo de emagrecimento. Eu até complemento, Bia, falando assim, o quanto as pessoas estão dispostas a querer emagrecer, a querer ter o seu controle da diabetes, a querer aumentar a massa muscular. E como eu sempre falo, hoje a informação está disponível. Pode ser que, por exemplo, a Bia, que está ouvindo você, se sinta estimulada, ou outras pessoas. Mas, como tudo na vida, a gente ganha e perde. Como assim? Fazer atividade física você vai perder. É estranho falar, mas você vai perder. Você vai perder tempo, você vai sentir dor muscular, você vai transpirar, vai ter que sujar roupa. Enfim, você perde. Mas o que você Lavar o ganha? cabelo, né? Tem gente que fala, Lavar o lavar o cabelo. cabelo. Você ganha muita coisa. O efeito pós-treinamento, você sente mais energia. Então, eu falo, o que vai fazer as pessoas a se mover, principalmente nesse momento agora, é você colocar na balança. O que você ganha, o que você perde. E buscar as informações corretas. Eu tenho uma fala que eu digo assim, cada vez que alguém me pergunta algo, eu sempre retorno com uma outra pergunta. Por quê? Porque a pessoa quer a receita de bolo. E quando você dá a receita de bolo, você transfere a culpa para a Bia. Eu transfiro a responsabilidade para o Paulo. Você transfere. Então o personal trainer, ele fala assim, ele bate no peito, personal, você me emagrece? Emagreço. Errado. A transferência da responsabilidade é sempre para a pessoa. Por quê? Peraí, se eu tenho que emagrecer, depende de mim. Se eu tenho que ter o controle da minha diabetes, eu tenho que verificar lá quantas insulinas, como que é, né? Eu tenho que ter minha organização. Enfim, eu queria
aproveitar esse momento, ó, você vê que o papo foi bom, a gente passou aqui um minutinho do Paulo, tem propósito. uma pessoa que perguntou uma coisa, eu quero responder. Claro, O João por Batista, favor, fica à vontade. ele colocou assim: o exercício no emagrecimento é coadjuvante na diabetes, como funciona? Então, assim, exercício, pessoal, na obesidade, na diabetes, na hipertensão, na terceira idade, né, no idoso, em qualquer fase da vida, estou generalizando, né? Ele é um pilar, ele é uma forma de tratamento não medicamentosa. Né? Será que a pessoa prefere pegar dinheiro e gastar na farmácia e mesmo assim, se existisse remédio que emagrecesse, não ia ter gordo no mundo? Né? Então, Com assim, certeza. não é. E o remédio ainda tem o efeito colateral. Então, vou voltar a falar mais uma coisa. Exercício é um pilar, é uma das formas de tratamento não medicamentosa para todos os indivíduos. Claro que cada caso tem sua especificidade, não posso generalizar qual tipo de exercício todo mundo vai fazer. Os exercícios associados são muito importantes, né? Muitos treinam moderadamente ou leve, muitos treinam intensos, né? É possível? É possível, né? Cada caso é um caso. Daí não posso generalizar e fazer uma receita de bolo. Mas o exercício físico é um pilar do tratamento para qualquer indivíduo. Perfeito. Bia, nós temos muitos temas para abordar, você vê que é um tema de extrema relevância. Mais uma vez, reforçando aqui as próximas ações que vamos fazer. Provavelmente não será pelo Instagram nesse formato, até porque eu acho que tem tanta informação, porque às vezes o que acontece, você fala de um artigo, então você mostra na hora o artigo, a gente consegue fazer um formato de mais qualidade, então de antemão já te abre aqui o convite para os próximos webinar, a gente vai fazer Oba! agora uma live em formato de webinar, então aguarde quem está assistindo aqui na live da Fitness Brasil, que vai ter novidades. Eu queria aproveitar esse momento final para deixar aberto para você, para as considerações finais, seus projetos. Reforça de novo o seu Instagram, que algumas pessoas estão perguntando. Fica à vontade. Meu Instagram, pessoal, é @BiaBicalho. É um Instagram aberto, um Instagram profissional. Né? Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Essa nova chance profissional que a Fitness Brasil está abrindo. Fico muito feliz, muito honrada. Né? A minha intenção profissional é exatamente disseminar conhecimento, aprender e disseminar conhecimento. Tenho vários amigos, estou percebendo, eu vejo assim, várias pessoas comentando, mandando abraço, pessoas que eu não vejo há tanto tempo. Então, assim, que bom que a gente tem a oportunidade de estar aqui e de aumentar esse espectro, né? Eu falo assim, quantas pessoas tiveram 100? Quero 1.000. Quantas pessoas tiveram 1.000? Eu quero 10.000. Né? Porque eu acho que a gente precisa de passar um pouco esse conhecimento. Então, ser um profissional diferenciado no mercado realmente dá trabalho, é difícil, né? Quando você fala, você gasta tempo, gasta dinheiro, né? Eu adoro usar a palavra investimento, é um investimento mesmo que você faz. Quando você vai num restaurante caríssimo, você fala, não, gastei uma fortuna, nada. Você investiu porque estava maravilhoso, porque você curtiu, foi um momento especial. Então, são os investimentos que a gente faz na vida. E nós precisamos de pensar realmente, cada um na sua caixa, como que nós vamos fazer para diminuir o sedentarismo no Brasil, perto de você, no seu prédio. Como você pode começar fazendo isso na sua casa, na sua família, na sua casa, e aí nos seus amigos, né? Aumentando essa gama de relacionamento. Porque é papel do profissional de educação física, né? Instigar, né? Mudar o comportamento das pessoas. A tecnologia é muito boa, mas ela permite que a gente faça cada vez mais, menos movimento. Então, a gente começa a falar aí também dessas doenças crônicas não transmissíveis, são doenças da falta de movimento, hipocinéticas, né? Que vem Sim. com esse sucesso todo da tecnologia, mas ao mesmo tempo compromete o corpo humano que foi feito para movimentar. Então, eu deixo aí que cada um pense dentro da sua caixa, né? Como que você vai fazer uma ação. Né? Escreve uma ação e faça.
né? Porque depois vem mais outra, e mais outra, mais uma de cada vez. Vamos começar pequeno para depois crescer. Perfeito. Bia, antes de finalizar, eu vou antes dar um recadinho rápido. Então, primeiro recado é que a próxima live, agora na quinta-feira, ao meio-dia, neste canal, vai ser com Léo Cabral, que ele é CEO da Léo Cabral Consultoria, e o tema vai ser sobre como captar e trazer seus clientes de volta durante e no retorno da pandemia, que é um tema aí que as pessoas estão querendo saber, como que eu faço, para principalmente academias, personal trainers, então, enfim, é um tema que vai ser bem legal esse bate-papo, então um convite também para a Bia para estar participando dessa live. Não, eu vou participar, porque eu não perco. Léo Cabral, sou fã dele, né? A gente trabalhou Ótimo. junto muitos anos na Boritec. Né? Eu Sim, trabalhei aí muitos anos de coordenadora na Boritec. E o Léo Cabral também. Então, sou fã do Léo. sensacional. Não perco. Isso. E aguarde mais uma vez reforçando que a partir da próxima semana a live vai ser diferente. A gente fala muito de sair da zona de conforto, né? De mudar, de inovar. E nós também estamos buscando isso. Então aguarde que vai ter muitas novidades e vocês vão ficar sabendo. Bia, mais uma Opa! vez, um grande beijo, obrigado mesmo. Foi um bate-papo bem legal. Eu falo que live, olha só, a gente extrapolou o tempo da programação, mas valeu muito a pena ter esse bate-papo contigo, com todo mundo que está assistindo, e aguardo vocês nas próximas lives. Um grande abraço, Bia. Muito obrigada, Paulo. Prazer. Um beijo para todo mundo. Até. Tchau, tchau. Até mais. Um grande Tchau, abraço. obrigada. Até mais. Tchau, tchau.